O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, vai se reunir com ministros da Corte para discutir o uso da inteligência artificial nas eleições. Janaína Camelo chegando aqui com os detalhes direto de Brasília. O que é possível esperar dessa reunião, Janaína? Bem-vinda, bom trabalho, boa noite. Muito boa noite para você, Tiago. Ótimo trabalho também. Boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Cássio Nunes Marques, ele espera encontrar um entendimento entre os ministros da Corte Eleitoral sobre o uso de deepfake nas campanhas políticas. Pode usar ou não pode usar. Só relembrando, deepfake é quando você utiliza uma tecnologia ali de inteligência artificial para modificar imagem, modificar áudio, para falsificar o rosto, a voz de uma pessoa real. O que a resolução do TSE, Tiago, sobre propagandas eleitorais diz sobre deepfake? Que deepfake não pode ser utilizado na campanha eleitoral. Essa resolução foi atualizada agora em março. Não pode usar deepfake para favorecer ou prejudicar candidato, mesmo mediante a autorização daquele que está sendo retratado. No vídeo simulado, no vídeo sobre que mostra Jair Bolsonaro, no vídeo com inteligência artificial, simulando o pronunciamento de Jair Bolsonaro na resolução do PL, Jair Bolsonaro, ele diz que Flávio Bolsonaro seria a melhor opção para representá-lo. Então, nessa reunião com os ministros do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, ele vai tomar como base esse processo que está correndo na Justiça Eleitoral, que foi apresentado pelo PT contra a campanha do PL com relação a esse vídeo. Porque o PT entende que sim, a campanha do PL violou as regras atuais sobre o uso de inteligência artificial, porque ali a simulação de Jair Bolsonaro está pedindo explicitamente votos e que isso então está sim favorecendo uma deepfake, favorecendo uma candidatura. Agora, a defesa do PL, Tiago, sempre negou qualquer tipo de violação e apresentou novamente uma manifestação nesse processo lá no TSE, dizendo o seguinte, negou novamente, que tenha violado ali as regras da Justiça Eleitoral, juntou um parecer jurídico de um especialista em direito eleitoral e direito digital, dizendo o seguinte, que não é possível proibir as facilidades que as novas tecnologias proporcionam no contexto político e que a inteligência artificial apenas ampliou os recursos que sempre foram utilizados na comunicação política, como avatares, como caricaturas, como aqueles bonecos, que antigamente se usavam muito ali nas campanhas políticas. E diz o seguinte, que é importante destacar, uma questão nova ali alegada pela defesa, que quando a resolução do TSE diz que deepfake não pode ser usado, ainda que mediante autorização, a defesa diz o seguinte, que na verdade a resolução está dizendo que o consentimento do retratado é irrelevante. Ou seja, que não seria necessária uma autorização prévia para o uso de inteligência artificial nesses casos. E aí invalidando, por exemplo, a resposta de Jair Bolsonaro quando foi peticionado, quando foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes no processo que corre no âmbito penal lá no STF, Jair Bolsonaro disse que não autorizou o uso da voz e da imagem dele para esse vídeo. Enfim, essa reunião, então, entre o ministro Cássio Nunes Marques e os colegas da Corte Eleitoral, do TSE, vai acontecer na quinta-feira, logo depois da sessão que acontece todas as manhãs na quinta-feira. Eles vão alinhar os detalhes do julgamento do processo contra a campanha de Flávio Bolsonaro por esse uso do vídeo com inteligência artificial, que deve, então, ser pautado para a próxima semana. Tiago. Pois é, eles falam em consenso, mas é muito difícil saber qual vai ser a decisão do TSE. Até daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu trazer o Cristiano Vilela. O Vilela, é um desafio monstruoso em relação à inteligência artificial, porque é uma ferramenta teoricamente nova, já existia até na campanha à prefeitura, a gente já discutiu muito aqui na Jovem Pan. Agora, esse caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro pode balizar de que forma essa discussão no TSE? Justamente por ser algo novo, algo recente, acaba sendo valioso porque é o primeiro caso em relação ao qual o tribunal vai se debruçar nessas eleições e que deverá nortear o que o tribunal entende como realmente o uso indevido do deepfake no processo eleitoral. E a partir do que ficar definido nesse julgamento é o que deverá nortear a campanha, tanto as campanhas
a presidente da República, como as campanhas nos estados, especialmente diante desse instrumental, que é um instrumental novo e muito valioso, muito importante, que pode ser utilizado para bem e para mal. Eu vejo que no caso concreto não há que se falar em ilegalidade, primeiro por um aspecto fundamental. Estávamos naquele contexto numa convenção partidária. Não é um ato de propaganda, não é um ato de campanha, é um ato interno do partido. Essa é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nesse aspecto, eu não vejo nada recaindo em relação a Flávio Bolsonaro enquanto uma consequência grave. Agora, no que se relaciona à amplitude ou não do uso da deepfake, eu vejo sim, que é muito valioso, muito importante o tribunal fechar a questão e se posicionar pela segurança jurídica em relação ao que poderá ser utilizado durante todo o processo eleitoral.